Boa tarde, gente. Meu nome é Rian. Eu decidi criar esse canal aqui por alguns motivos, dentre eles o meu estudo, principalmente. Eu acredito que enquanto eu estiver aqui conversando, né, falando sobre assuntos que eu tenho interesse, como é o caso de psicologia, literatura, filosofia, política, enquanto eu estiver aqui conversando, trabalhando minhas ideias aqui, né, anotando uma espécie de roteirinho para trazer aqui nos vídeos, eu acho que isso vai ajudar também, de certa forma, a minha comunicação, enfim. Então, eu vou acabar trazendo coisas meio aleatórias aqui, desde resenhas, pequenas resenhas de livros, até, sei lá, um debate muito mais específico de alguma, sei lá, da psicologia, por exemplo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre Rousseau, né? Queria falar um pouquinho sobre um livro que eu li recente, não um livro recente, um livro que eu li recentemente, que é A Origem da Desigualdade entre os Homens. Eu acho que tem outras edições que o nome está como A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, mas essa daqui é da Penguin. Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu consegui, de certa forma, acabar fazendo várias conexões com o que vem posterior ao Rousseau, né? Como é o caso do Marx, por exemplo. É, mas, enfim, então eu queria falar um pouquinho primeiro sobre ele. O Rousseau, ele nasce em 1712 e ele vai falecer em 1778, com 66 anos de idade. Se eu não me engano, ele falece de um AVC, alguma coisa assim, uma morte súbita. É, e esse livro aqui, ele é fruto de uma espécie de concurso que era feito por uma sociedade científica acho, não lembro em que lugar da França, mas era na França, em 1753, né? Eles propõem uma pergunta e aí o Rousseau escreveu esse ensaio em resposta a essa pergunta. Se eu não me engano, a pergunta era formulada mais ou menos assim: qual é a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e se a natureza legitima essa desigualdade? Era algo mais ou menos assim. Então, o Rousseau escreveu esse texto aqui, escreveu e que foi publicado como livro, acho que em 1755 na Holanda, um pouquinho mais para frente. O Rousseau escreve, não ganhou o concurso com esse livro. É curioso, porque acho que depois de falar um pouquinho sobre o livro, vai ficar mais claro, talvez, o porquê que ele não ganhou. Quem ganhou foi um rapaz chamado Xavier Taubert, ou Taubert, não sei muito bem como é que pronuncia, mas enfim. Então, o Rousseau, ele escreve esse livro aqui, ele divide em duas partes, né? Tem a primeira parte e a segunda parte do livro. Na primeira parte, ele vai falar sobre essa diferença entre se estudar aquilo que é natural e se estudar aquilo que é artificial. E aí, artificial, o Rousseau está querendo colocar aqui aquilo que é convencionado, aquilo que é construção humana, né? Então, ele fala dessa importância e que, para mim, por exemplo, que estudo psicologia, é um debate, para mim, extremamente importante, porque para se estudar o estado atual do homem, para se estudar como que a sociedade deve se colocar, né, deve se posicionar frente às nossas relações, e como que a gente deve pensar o ser humano, é importante pensar aquilo que foi adquirido, aquilo que foi aprendido e construído, e aquilo que é natural, aquilo que é inato. Né? Então é uma discussão muito importante nesse sentido. Tanto que na página 23 ele escreve: é necessário ter noções justas para bem julgar nosso estado atual. Eu penso muito também, por exemplo, no direito, né, que muitos filósofos tecem críticas ao direito, e que eu acho que sim, é importante uma leitura como essa, por exemplo, para esse tipo de área. Então ele vai falar, né, o Rousseau, ele tem algumas ideias principais que ele coloca nessa primeira parte. Por exemplo, ele postula dois princípios, né, anteriores à razão, que estão no ser humano já desde quando ele nasce, né, no estado natural, que é muito discutido pelos filósofos aqui dessa mesma linha do Rousseau, não a mesma linha de pensamento, mas a mesma linha de discussão, como, por exemplo, Hobbes discute com Leviatã essa questão do Estado, do poder, de soberania, do povo. Locke também falava sobre isso. Então ele coloca esses dois princípios que são: um é a autoconservação, princípio de autoconservação, e o segundo é o princípio de uma repugnância natural que o ser humano tem em relação a ver outros da mesma espécie sofrer ou perecer. É importante pensar isso aqui, e é importante entender que um se sobressai ao outro, né? Então, o princípio de autoconservação, se for necessário para a autoconservação ver um mesmo membro da espécie sofrer ou perecer, esse princípio, né, esse princípio vai se sobressair. Então, a autoconservação, ela está acima, né, digamos assim. Então, o Rousseau coloca isso.
E eu acho muito interessante porque ele está falando aqui basicamente aquela coisa do que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Que é o contrário da ideia do Hobbes, a ideia bem geral, tá? Eu tenho até que fazer outros esclarecimentos mais para o final do vídeo, mas eu faço isso depois. Então, ele vai começar a discutir um pouco sobre como ele começa a fazer especulações, até porque a anatomia comparada não era tão desenvolvida assim na época, os conhecimentos de biologia também não eram, mas não tanto, né? Então, ele começa a fazer especulações sobre como que era a vida natural dos seres humanos nas florestas, o que a gente fazia. Óbvio que tem uma concepção aqui do Rousseau muito metafísica, então ele fala de uma providência divina, ele também tem coisas que a gente tem que contextualizar com a obra da época, então ele trata a mulher com certa, né, eu não lembro agora como é que ele fala, se é um instinto de delicadeza, eu não lembro como é que ele fala, mas ele tem, né, esse pensamento de época e que é importante contextualizar. Ele fala de linguagem, fala de amor, fala de paixões humanas. E aí na segunda parte, né, ele começa muito bonito, inclusive, ele começa a segunda parte do livro, página 71, ele começa e escreve bem assim, eu vou ler só uma parte para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que ele coloca. O primeiro que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer isto é meu e encontrou gente simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os mourões ou tapando o fosso, houvesse gritado: não escutem este impostor. Vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. O marco inicial, então, que o Rousseau coloca como estopim, né, para a desigualdade entre os homens é o início da propriedade privada, a concepção de propriedade, de dizer isto é meu, né? E ele faz aí, se eu não me engano, até alguns apelos, né, para algumas coisas que o Locke falava, que o John Locke falava, mas é basicamente isso que o Rousseau coloca. E aí ele vai falando na segunda parte, vai falar sobre a questão de como que a partir disso, dessa concepção de propriedade, outros desenvolvimentos sucessivos fizeram a gente ter apreço por qualidades mais superficiais, como beleza, etc. E aí ele vai falar de como que as leis, então, se tornaram necessárias, né? Como que o Estado se tornou necessário para conseguir meio que contornar tudo isso, essa desigualdade e tal. Enfim, tem uma concepção muito bem posicionada, né, em relação à sociedade. E ele vai falando também sobre a questão da riqueza, como que a riqueza se torna bem último, né, o fim último do ser humano, já que ela pode, teoricamente, a partir dela se pode, teoricamente, conquistar todas as outras qualidades que são convencionalmente estabelecidas pelos seres humanos. Então, quem tem dinheiro tem a roupa tal, isso trazendo para o nosso contexto, né? Quem tem mais dinheiro vai conseguir a roupa tal, a casa tal, o carro tal, enfim. Então, é um livro muito bom, eu recomendo muito a leitura. Acho que é um livro até importante de ler antes de ir para autores mais que são posteriores ao próprio Rousseau, né, como é o exemplo do Marx, Engels, enfim. Então, eu queria fazer essa recomendação, né? É muito bom, gostei bastante. E é isso, as considerações que eu queria fazer, antes de terminar o vídeo, é que tudo que eu for falar nesse canal aqui, não tomem como verdade absoluta, porque eu também não tenho propriedade nenhuma para estar falando. Eu sou um estudante aqui que eu leio muito, pesquiso muito, mas que eu não sou formado em nada. E mesmo que eu fosse formado em alguma coisa, não tomem as coisas que todo mundo fala como verdade. Estudem por vocês mesmos, busquem as fontes. Eu vou priorizar colocar as referências, né, na descrição, nos comentários do vídeo, vou ver como é que eu vou fazer. Mas é isso. Então, eu espero que tenha sido uma boa experiência. Para mim está sendo uma boa experiência estar gravando esse vídeo, mas eu espero que seja uma boa experiência para quem está assistindo também, para conhecer um pouco mais do que eu vou trazer aqui, enfim. E é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até uma próxima.